Bom dia, vamos começar aqui a quinta aula. Agora, a gente já sabe que o Alberto e a Sofia, esse mundo onde eles vivem, fazem parte da história que o Major está escrevendo para sua filha. Mas o Gardner, o escritor, ele nos livrou de um mistério e em seguida criou outro. Qual é o plano que a Sofia e o Alberto estão construindo para enganar o Major? Como é que eles vão tentar sair? Se você viu o filme até o fim, você já sabe, né? Qual é a ideia deles de cair do barco. A ideia é tentar distrair o autor para poder sair do poder dele. A gente vai ver que isso faz parte das discussões filosóficas que estão por trás do filme. A pergunta que o Gardner se faz e vai responder nessa história é: até que ponto nós somos controlados pelo destino, no livro pelo autor, e até que ponto a gente constrói a própria história. Em seguida, somos apresentados a um grande pensador, Immanuel Kant. Além de tudo, ele é super importante para a construção dessa história que a gente está vendo. O Immanuel Kant, ele separa as coisas que a gente vê no mundo da representação que a gente tem delas no nosso cérebro. Por exemplo, se eu vejo um menino do 9º ano e ele é o menor da turma, vou considerá-lo baixo. Porém, se eu descubro que ele tem 7 anos, e aí eu vou passar a considerar um menino alto. Ou seja, o adjetivo baixo ou alto, quando a gente aplica a uma pessoa, diz muito menos da pessoa que a gente está observando e muito mais da referência que a gente está tomando, dos conceitos que a gente tem anteriormente no nosso cérebro. Então, para o Kant, quando a gente percebe o mundo, a gente parte do objeto, mas a ideia que a gente faz as coisas que a gente observa no mundo acontecem no nosso cérebro. É o que ele chama da representação da coisa em si. Essa situação acontece com tudo no mundo. Ele ultrapassa as dúvidas de Platão e Descartes sobre a nossa percepção e apresenta uma solução inovadora. A nossa percepção do mundo não é falha, como diria o Descartes e o Platão. Na verdade, a nossa percepção do mundo é uma percepção influenciada decisivamente pelas nossas ideias, pela minha compreensão do mundo. Ou seja, o sujeito determina o objeto que ele observa. Essas ideias do Kant, anos mais tarde, foram comprovadas na física. Por exemplo, quando a física estuda a luz, ela descobre que a luz funciona com matéria ou energia, dependendo do observador. E tem uma experiência também da física, para quem é chegado na física, o gato Schrödinger. É um gato que a tua observação vai determinar se ele está vivo ou morto. Mesmo na universidade, eu encontro pessoas com dificuldade de compreender o Kant, porque ele vai na contramão do óbvio. A vida inteira a gente aprendeu, por exemplo, que a bola vermelha é grande. E a gente pensa que o adjetivo grande e vermelho se refere à bola. E não é verdade. Para mim, a bola é grande, porque eu estou comparando no meu cérebro com outras bolas menores que eu vi. E para mim ela é vermelha, porque é essa percepção que eu estou tendo da bola. Mas ela em si nem é vermelha, nem é grande. É uma bola qualquer, de uma cor qualquer. Eu atribuo esses conceitos a ela. Se a gente parar para pensar, toda vida que a gente adjetiva qualquer coisa no mundo, e a gente sempre está valorando as coisas que a gente vê, a gente está usando o nosso cérebro para compor essa ideia. O genial em Kant é que ele supera aquelas explicações do Berkeley que usava Deus
para explicar a nossa compreensão da realidade. Kant devolve ao homem a responsabilidade pela percepção do mundo. Ele é o responsável pela compreensão que ele tem da realidade. E não precisa uma coisa externa, superior ou divina para explicar como é que a gente vê o mundo. O maluco beleza, Raul Seixas, já nos contava a história do sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta, e aí o dia que ele acorda, ele não sabe se ele é um sábio chinês sonhando que é uma borboleta ou se é a borboleta sonhando que é o sábio chinês. Se a gente olhar essa historinha do Raul Seixas, por trás está o conceito de que a percepção que a gente vê do mundo, ou seja, eu sou um sábio ou sou uma borboleta, vai depender do pensamento que eu tenho sobre a realidade, da compreensão que eu tenho da realidade, da representação que eu faço. Quem eu sou, afinal? Em seguida, o Gardner começa nos apresentando o existencialismo. Ele parte de um grande filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, e apresentando o existencialismo. O existencialismo é uma compreensão do mundo em que as coisas que a gente faz, a nossa existência, precede, ou seja, são mais importantes do que qualquer essência que a gente tenha, qualquer coisa pré-determinada. O que o existencialismo traz é que nós construímos a nossa vida, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não existe um destino predestinado. A nossa existência só vai acontecer na medida em que a gente vai fazendo as nossas escolhas e vai construindo a nossa vida. Ou seja, a existência precede a essência, na visão dos existencialistas. Nota aqui que o Jostein Gaarder está trazendo essa discussão de quem decide os nossos caminhos, justamente no momento em que a Sofia está discutindo se ela vai seguir o que o autor, o Major, escreveu para ela, ou seja, se tem uma essência pré-determinada, ou se ela, Sofia, vai construir a própria vida à medida que vai fazer uma escolha. Essa é uma questão muito importante na história da filosofia e muito importante na nossa vida. Até que ponto nós fazemos as nossas escolhas? Ou até que ponto existe um caminho pré-marcado, existe um destino já pré-escrito para nós, ou Deus determina tudo o que vai acontecer na vida da gente. Os existencialistas aprofundam muito essa discussão e nos mostram que a história da gente a gente faz na medida em que a gente faz as escolhas. Nós somos condenados a ser livres e fazer escolha, como vai nos mostrar um outro existencialista em seguida, Jean-Paul Sartre. Continuando o nosso passeio pela filosofia, o Jostein Gaarder nos apresenta um novo filósofo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele tem um personagem chamado Zaratustra, do livro Assim Falava Zaratustra, que ele desce para a cidade proclamando que Deus morreu. O que Nietzsche quer dizer com isso é que nós, homens, temos que reinventar nossos valores, nossas leis, nossas regras, a partir de conceitos humanos. Ainda nessa direção que o Kierkegaard trouxe, ele está colocando na humanidade a responsabilidade pelas suas escolhas. Se para o Zaratustra Deus morreu, então o homem é responsável pelas suas escolhas, responsável pelo que faz, acertos e erros. Seguindo essa ideia de que o homem é responsável pelos seus atos, né, Gardner introduz um novo pensador, Hegel, que vai nos dizer como é que a gente constrói o pensamento, como é que se dá esse processo de escolhas do ser humano. E ele nos apresenta a dialética. Essa mesma dialética que depois foi usada por Marx. Na dialética, as ideias que a gente tem, as teses,
elas são contrapostas a outras ideias diferentes, às antiteses, elas se debatem e vão produzir uma nova ideia, uma síntese das ideias anteriores. Então a dialética já é uma tentativa dos filósofos entenderem como se dá a construção do pensamento humano, já nessa perspectiva de que o homem está construindo a sua história. E como ele constrói essa história? Através de luta de ideias. No livro, teria o determinismo da história do Major e a tentativa da Sofia de romper com esse determinismo e ser ela a responsável pela sua história. Vocês que viram o filme sabem o que acontece. Prosseguindo na história, o Justin Gardner nos apresenta a Revolução Russa, onde as ideias dialéticas são colocadas em práticas. Numa das coisas que o Marx, por exemplo, chamava a luta de classes, onde duas classes antagônicas, uma tese e uma antítese, entravam em choque na produção de uma nova tese. É uma tentativa do povo escrever sua própria história, sair da submissão, não de Deus agora, mas dos poderosos da elite. Alberto e Sofia saem do determinismo da história do Major, que era o livro O Mundo de Sofia, escrito para a filha, e começam a seguir um caminho original, escrito por eles. Justin Gardner está dizendo isso para a gente, que nós podemos e devemos procurar o nosso caminho, além daquilo que é determinado para nós, além daquilo que esperam que a gente faça, além daquilo que julga-se certo para que a gente faça. O livre-arbítrio, a nossa capacidade de construir a nossa história e de nos responsabilizar pelas nossas histórias. O Justin Gardner nos apresenta as ideias de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista. Ele parte da concepção de Kierkegaard e aprofunda ela. Ele traz a consciência que o homem tem de si como definidora da sua existência, das suas escolhas. Aquela frase que eu falei antes, o homem é condenado a ser livre, demonstra bem o pensamento de Jean-Paul Sartre. Olha, esse aí é meu cachorro dando oi para vocês, viu, gente? Ele não queria participar de toda a aula, nos últimos momentos, não dizer oi. Mas continuando, o Jean-Paul Sartre, ele coloca nas pessoas a responsabilidade pelas suas escolhas. Na medida em que a gente tem consciência da nossa existência, a gente tem consciência das nossas escolhas e somos levados por essa consciência da gente mesmo a fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões. O livro do Major acaba lá naquele discurso do Alberto na festa de aniversário de Sofia. Mas Sofia e Alberto continuam. Como ele fala no próprio livro, os personagens da história são eternos. Eles vão existir enquanto alguém pensar neles. Por isso ele encontra outros personagens históricos, como Tarzan, Chapeuzinho Vermelho, o Zorro, D'Artagnan. A história permanece independente do autor que escreveu. Quantas interpretações, por exemplo, são possíveis da história do Alice no País das Maravilhas? Não é só a versão do escritor, mas cada um de nós recria Sofia na medida em que relê essa história. É isso que a gente pode fazer com as nossas vidas. O mundo de Sofia, no fundo, é uma história dentro de uma história. Uma história de Alberto e Sofia, e Jorum, da mãe de Sofia, do cachorro. E dentro dessa história, o Major vai ensinando filosofia para sua filha que faz aniversário. Então, são duas histórias acontecendo simultaneamente.
A grande lição de filosofia que a gente pode tirar desse livro é de que a gente, enquanto ser humano, deve assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, que a gente deve se assumir enquanto ser da sua própria existência, que tem consciência do que faz, consciência do mundo que o cerca, e por isso pode fazer as suas escolhas. Para aqueles cristãos, não se incomoda. Não está tirando da igreja a relação com o espiritual. Isso ainda permanece para a igreja. O que os filósofos estão discutindo são as ações mundanas. O que a gente faz nesse mundo, para quem é cristão, nesse mundo que Deus criou. Ele está trazendo para nós, e isso é muito importante, a responsabilidade pelas nossas escolhas. Vamos pensar na nossa vida como sendo autores dela. Um abraço a todos. Aqui eu termino a 5ª aula de filosofia e espero muita felicidade na vida de vocês. Cuidem-se durante essa pandemia e consigam ser os autores da sua história e não atores passivos.